Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta sala virtual para apresentação e defesa dos trabalhos de projeto de conclusão de curso dos alunos do Campus Manaus, Distrito Industrial, ano 2020/1 e 2020/2. Para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu convido o projeto 11, intitulado App Smart Easy Reef Access, sob a orientação do orientador professor Luiz Carlos da Silva Garcia Júnior, dos orientados Mariana de Abreu Francelino, Manuela do Nascimento Ramos e Karina Araújo de Paiva. Com a palavra, professor Luiz Carlos. Boa noite, professor. Boa noite a banca, boa noite a coordenação, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar novamente a nossa segunda jornada de defesa dos nossos trabalhos, do CMDI, né? E ao longo dessa caminhada vamos poder avaliar ótimos projetos aí. Quero primeiramente agradecer a banca, a coordenadora da coordenação, a banca avaliadora, o professor Everton, o professor Celso, muito obrigado pela presença e por ter aceitado o convite aí, tá? E vamos aqui iniciar aqui o projeto do App Smart Easy Access, tá? A ideia do trabalho em si é apresentar uma facilidade para o usuário de encontrar unidade básica de saúde, hospitalares ou maternidades, tá? Esse conceito todo surgiu através de uma conversa e aliada também a um novo conceito tecnológico chamado de Smart City, né? Onde você tem ali a informação à ponta da mão, que no caso do smartphone, e você consegue encontrar qual unidade de saúde básica mais perto de você, ok? Daria aqui início aqui a transmissão. Boa tarde, meu nome é Mariana de Abreu Francelino. Meu nome é Karina de Araújo Paiva. Meu nome é Manuela do Nascimento Ramos. Somos alunas do EIEL 31A. E vamos fazer a defesa do nosso projeto de conclusão de curso técnico. O nome do nosso projeto é Aplicativo Inteligente a Acesso à Saúde Fácil. O projeto baseia-se em um aplicativo que pode ajudar a simplificar e agilizar a procura por atendimentos em hospitais, UBS e maternidades. O aplicativo auxilia na localização de tais serviços mais próximos possível para o seu bairro. O aplicativo em si é apenas uma lógica básica de programação. Até porque para um design mais detalhado é preciso uma programação que usamos para fazer uma interface interativa. A ideia inicial era fazer um aplicativo que fizesse triagem online. Porém, após uma conversa com um especialista da área da saúde, que foi indicado pelo nosso orientador Luiz Garcia, debatemos pontos positivos e negativos do app. Através dessa pessoa, fomos informados que a triagem não pode ser feita através de computadores e algoritmos, segundo a legislação dos órgãos de saúde. Então, tivemos a ideia de fazer um aplicativo onde mapeamos todos os hospitais, UBSs e maternidades da cidade de Manaus, para que pessoas sem conhecimento das localizações dos tais hospitais pudessem se locomover o mais rápido possível. Assim que iniciamos a criação do aplicativo, ele pede alguns dados como nome, ícone, categoria, idioma e descrição. Após essa etapa, nós escolhemos o tema do app, que seria uma cor representativa. No caso, escolhemos a cor azul. Em seguida, colocamos a nossa logo, que seria uma imagem para representar o aplicativo. A partir daí, fomos ajeitando as especificações da imagem conforme o aplicativo pedia, para finalmente darmos início ao nosso projeto. Logo em seguida da logo, escolhemos os filtros por especialidades na modalidade de maternidade, hospitais e UBS. Depois de clicar na alternativa Mapas Alternativos, coloquei como título hospitais e fui selecionando todos os hospitais que apareciam no mapa. E o que eu ia colocando como título, eu selecionava. Foi assim para maternidades, hospitais e UBS. Aí eu ia no mapa do Brasil, procurava o estado do Amazonas e selecionava todos os hospitais que tem na cidade de Manaus.
O GPS mostra vários países, aí eu tive que procurar o Brasil. Aí eu fui, no mapa do Brasil, procurei o estado do Amazonas e fui selecionando todos os hospitais que tem na cidade de Manaus, um de cada vez eu tive que selecionar. O que eu colocava como título eu selecionava. Aí, por exemplo, eu coloquei título hospital. Então fui selecionando todos os hospitais que tem em Manaus, todos. E aí eu ia procurando em todos os bairros, cada hospital, cada maternidade e cada UBS. E a gente precisa selecionar um de cada vez e colocando em tópicos para facilitar o acesso do usuário. Para quando ele for procurar, seja hospital, maternidade, UBS, ele encontrar somente o que ele deseja. Porque se, por exemplo, ele quiser saber onde é que fica a maternidade mais próxima dele, vai aparecer no mapa exatamente todas as maternidades que tem na cidade de Manaus. E assim ele vê qual fica mais próximo do seu bairro ou da sua casa. E esse foi o processo. A gente foi selecionando, apertando em cada um, procurando pelo mapa todo, em específico que a gente queria. E o processo vai se repetindo até a gente selecionar todos os hospitais, todas as UBS e todas as maternidades. E esse basicamente é o nosso projeto, que teve ideia inicial como um hospital inteligente. E a gente pensou em algo que poderia facilitar de algum jeito o acesso à saúde. E essa é a ideia executada de uma aplicação básica, com design básico e com uma programação básica. Aí eu estou finalizando o processo, de selecionar todos os hospitais. E agora vai ser o mesmo, mostrando tudo, todos os hospitais que eu selecionei. E aí agora vai ser o mesmo processo para me selecionar todas as maternidades. Eu vou procurar lá em mapa interativos para me selecionar cada maternidade novamente, igual eu fiz os hospitais, fui selecionando cada hospital, procurando no mapa do Brasil a cidade de Manaus, e esse processo vai se repetir. Fui selecionando por filtro de especialidades, para facilitar o acesso ao usuário, porque aí, se ele quer saber a maternidade mais próxima, vai aparecer no mapa todas as maternidades que tem na cidade de Manaus para a pessoa, e aí a pessoa vai ver qual fica mais próxima do seu bairro, da sua casa. Então, basicamente, o nosso maior trabalho foi selecionar em maternidade com as melhores e piores localizações para que todas as pessoas possam ter acesso à saúde básica. Os bairros mais pobres de Manaus têm pouco acesso à saúde pública. A maioria carece de hospitais e, por falta de informação, acabam não sabendo a localização dos que eles têm. Assim como o aplicativo pode ajudar essas pessoas, ele também pode ajudar os turistas, pois se porventura algum cidadão sofrer algum acidente e não souber como chegar em um hospital, ele pode acessar o GPS Med e procurar o atendimento mais rápido e mais próximo. O aplicativo permite encontrar estabelecimentos médicos próximos a você e traçar uma rota até lá. Mas um aplicativo de GPS também não faz isso? Sim, porém, não da mesma forma como este aplicativo faz, pois o aplicativo mostra apenas a localização dos hospitais, deixando assim um mapa mais orgânico para sua visualização. O processo parecia ser bem repetitivo, mas a gente queria colocar passo a passo de como fizemos o nosso projeto. Como podemos ver, tanto no hospital, maternidade e UBS, todos têm o mesmo processo, porém é um processo
lento e repetitivo. E o processo vai se repetindo de novo, porque foi um trabalho, digamos que bem chatinho de fazer, porque a gente basicamente fez 3 vezes o mesmo projeto, só que selecionando coisas diferentes, entendeu? Então, esse processo foi feito 3 vezes, a gente teve que terminar um e começar o outro, vamos dizer, tipo, tudo de novo. A gente terminava um e aí voltava para o mapa, trocava o título e selecionava tudo de novo, todos. E aí a gente vai mostrando. Aí a gente realmente fazendo os 3 passos, a gente realmente selecionando cada UBS, cada hospital, cada maternidade. Foi escolhido cada ponto. A gente pesquisou bastante em questão de hospitais em Manaus, para a gente selecionar literalmente todos certinho, em cada bairro, direito. A gente pesquisou as UBSs, a gente pesquisou tudo para a gente poder colocar no nosso aplicativo literalmente tudo, entendeu? Para quando alguém precisar pesquisar, realmente encontrar aquilo que deseja, sabe? Realmente procurar e a gente também fez questão de mostrar que realmente a gente procurou, e, tipo, realmente a gente ia no mapa, a gente procurava o estado, a gente selecionava, a gente errava, a gente começava tudo de novo, e foi assim que a gente fez o nosso trabalho. Eu poderia dizer que o maior desafio foi encontrar todas as UBSs que tem na cidade de Manaus, porque são bastantes, né? E por um lado isso é bom, mas em relação assim a era um trabalho, sabe?
Por fim, depois que eu selecionei tudo, a gente teve que fazer a instalação do aplicativo. Aí dá pra ver, ó, que foi tudo selecionado direitinho e com os 3 tópicos direitinho também. Aí a gente instalou o aplicativo para ver como que ele ia funcionar. Dava para fazer testes também, caso o aplicativo não pegasse, porque também acontece de, tipo, o aplicativo simplesmente não aceitar tudo que a gente selecionou e aí a gente tem que fazer o processo tudo de novo. E o aplicativo ficou assim, ó, com a nossa foto, com os 3 filtros de especialidades, tudo do jeito que a gente queria mesmo. Só que antes desse ficar bem perfeitinho, a gente fez vários outros testes. E aí, ó, a gente apertava tudo, aparecia tudo direitinho em todos os hospitais, todas as maternidades e todas as UBSs. Esse é o nosso projeto. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o aplicativo e nem de como ele foi feito. E também nós queremos agradecer aos professores Everton, Celso Cordeiro e o professor Luiz, em especial, por ter nos orientado e ter tido muita paciência por todo esse processo. Bem, senhores, esse foi o projeto do App Smart Access IF, né, de acesso à saúde inteligente aí. O conceito inicial do trabalho das meninas aí era agregar o trabalho, né, ao conceito de cidade inteligente. Por isso, a nossa ideia inicial era tentar desenvolver um trabalho em grupo, né, de forma que nós conseguíssemos aí unir, né, esse conceito de Smart City com os hospitais, vias da cidade e outros pontos também que são atribuídos ao conceito de Smart City. Porém, a pandemia, ela infelizmente, nos impediu aí de unir todos esses trabalhos, né, de forma que ficaria um trabalho de pesquisa incrível aí, envolvendo mais de turmas diferentes aí, tanto quanto da IMEC quanto da IEL. Tá? As alunos tiveram algumas dificuldades no correr da defesa, por conta até mesmo de acesso a equipamentos, celular e computadores e tudo mais, mas com muito esforço árduo aí delas, elas conseguiram esse excelente resultado, né? É um trabalho que eu topei orientar, por parecer ser um pouquinho fora da área da eletrônica, né? Mas a gente tem o seguinte conceito, né? Quem sabe eletrônica e mecatrônica não necessariamente precisa seguir na carreira, né? Mas hoje em dia nós encontramos aí médicos, entre outras profissões, que também dominam a área da tecnologia. Com isso, com essas observações feitas aí, eu passo a palavra aí para a banca avaliadora, né, o professor Everton, e na sequência o professor Celso, e coloco também as alunas à disposição para a arguição. Bom, boa noite a todos aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Meu microfone está com um probleminha. Tipo, solta, me ouvindo? Ok? Então, eu queria parabenizar aí o professor Luiz Carlos, o Luiz Júnior, que eu vou chamar de Luiz Júnior, pela oportunidade de participar mais uma vez da banca dele. A minha voz está um pouquinho rouquinha, porque desde manhã estou debatendo e dando aula. Agora à tarde foi praticamente 6 horas de aula direto. Parei praticamente agora só para dar uma almoçada e tocar o barco com vocês aí. Então, o que acontece? O senhor está de parabéns aí, porque eu estava vendo aí na listagem de orientandos aí, é muito grande. O senhor pegou uma bagagem muito grande para trabalhar juntamente com esses meninos e definir trabalhos aí. E aí, porque é meio difícil quando chega essa parte final de PCCP, de TCC, e aí a molecada corre para um lado para o outro, às vezes não encontra um orientador disponível, às vezes é bem limitado, e aí às vezes tem aquele que atende a todos. No caso, eu vi que o senhor esse ano, quer dizer, desde o ano passado, vem assumindo essa responsabilidade de
de abarcar, né, esse grande número de alunos, e às vezes falta tema, às vezes falta assunto, né, para se debater. Mas o senhor está de parabéns aí, que eu acabei vendo aí o aplicativo que as meninas desenvolveram, aí, o projeto delas, e elas apresentaram muito bem mostrando que desenvolveram Oi? Me ouvindo? Oi? Sim. Estamos lhe ouvindo. Deu uma travada aqui. Então, deu para perceber que as alunas, elas desenvolveram o projeto e com grande mérito, aí, inclusive com um bom orientador. Em relação ao trabalho prático, deu tudo ok, tudo tranquilo. Apesar, como o senhor falou aí no final, aí, em relação a aplicativo, em relação à área de eletrônica, hoje mesmo eu estava conversando com os alunos de mecatrônica na aula, falando que hoje o profissional técnico ele tem que ter muita bagagem, não somente só se privar na área dele, mas em diversas áreas. E aí eu citei um exemplo lá de uma empresa na qual o operador hoje ele é o técnico. Ele não tinha nenhuma formação, só tinha conhecimento daquilo que ele pilotava, e agora ele precisa ter o currículo de técnico para se manusear. Como o senhor mencionou também sobre os médicos precisam saber a tecnologia que eles utilizam, né? As máquinas praticamente elas são robôs, e eles, mesmo estando na área de medicina, eles precisam ter conhecimento da máquina para poder operá-las. Então, não tem para onde você correr, você vai precisar da ferramenta. Hoje a gente está precisando, por exemplo, muitos profissionais estão precisando da ferramenta computacional, né, para ministrar, fazer suas reuniões. Então, precisa muito. Hoje a gente se vê que quão aperreada se torna quando a gente começa a manusear algumas ferramentas que outro profissional fazia por nós, né, que no caso colocava câmera, colocava áudio para funcionar, colocava imagem, preparava microfone, então eram outros profissionais, e hoje está precisando dar aula, fazer todo esse processo que um operador de mesa de som, um operador de áudio, um operador faz. Então, acredito eu que o trabalho não fugiu, porque eles, nas disciplinas deles que eles estudam lá, acho que, se não me engano, no segundo ano ou no primeiro ano, eles trabalham com lógica e programação, onde eles trabalham com Scratch. Então, são ferramentas que eles podem utilizar, né, no final do curso deles. Então, observando aqui a apresentação delas, né, elas estão de parabéns, e acredito que o senhor também está de parabéns. Eu gosto muito, apesar de não conhecer, né, na verdade, não me aprofundei a trabalhar com apps, mas as alunas estão de parabéns. Aproveitando aí o gancho do Everton aí, professor Luiz, essa parte também de questões de algoritmo, desenvolvimento de aplicativos, isso aí já está dentro do escopo de eletrônica, não tem como fugir. O pessoal de eletrotécnica também usa, de mecânica, né, para ver a gama de usos que a gente tem. E está dentro da área, assim, de eletrônica, né, é bem difundido, e tem um detalhe, né, tá muito bem feito esse trabalho aí, tá? O aluno ali desenvolver ali um aplicativo ali do zero, ainda mais esse tipo de aplicativo, que até um dia desse a gente tem que procurar abrir o computador, abrir o Google para poder procurar lá. Tem que dar um Google para poder saber onde é que fica uma UPS, por exemplo. Aí, com o simples aplicativo, os alunos já vão descobrir onde é que está os hospitais, as UPS, né, as UBAs, né, também, UBS, né, UBS. E ficou show, gostei, tá? Gostei, né? Eles explicaram muito bem, desenvolveram bem o trabalho deles, né? Hoje de manhã, inclusive, teve uma aluna de eletrônica também, acho que provavelmente dos subsequentes,
que também desenvolveu, trabalhou com o aplicativo, né? Eu apenas assisti a apresentação dela, e também, nesse caso dela, já fui na questão já direta na indústria, né? Que era a questão lá mas era pelo aplicativo, pelo celular, que ela fazia os comandos. Então, não tem para onde fugir, né? A internet das coisas está aí, né? O 5G também para justamente ajudar, né, nessa questão aí do uso dos aplicativos em smartphone, e os alunos estão de parabéns, tá? Não tenho nem o que comentar, até porque eu li também o resumo expandido, né, o trabalho escrito, e está muito bem desenvolvido, tá? Parabéns, né? Com a palavra é o professor Luiz. Então, obrigado, professor Herbert, professor Celso, muito obrigado pela palavra de vocês aí. Aproveitar e compartilhar um pouquinho dessa experiência aí, juntamente com o corpo docente do CMDI e também com a banca avaliadora, a coordenação aí. Esse projeto, na verdade, ele surgiu, né, a partir de um contato que nós tivemos aí em outro projeto de uma startup que nós temos, né, onde nós tivemos contatos com alunos da área da saúde, então era enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, e o projeto consistia em ensinar esses alunos da saúde um pouquinho sobre tecnologia, né. Então, o escopo em si, ali, ó, o contexto do nosso projeto era ensinar para essa turminha a programar Arduino, criar um app, né? E nesse contato inicial, eles tinham diversas ideias, né? Inclusive, eram alunos até então da OEA, da Cachoeirinha, eu esqueci, me fugiu agora o nome da unidade, da unidade escolar. E quando elas me procuraram para trocarmos uma ideia inicial sobre o projeto, eu tive esse start. E o que eu procurei fazer? Eu procurei tentar encontrar uma forma para fazer com que esses grupos, né, novamente conversassem. Alunos da área técnica com alunos da área da saúde. E nós colocamos elas em contato com alunos lá de enfermagem. Acabou que deu certo, né? Foi um trabalho bem positivo aí. E um contexto também bem atual aí, que é o contexto, como eu já o conceito de Smart City. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a palavra do professor Everton, a palavra do professor Celso. Por isso, eu passo a palavra aí para a coordenação das defesas. Obrigado, professor Luiz Carlos. Passo a palavra, se desejar, ao departamento de pesquisa, se quiser realizar alguma observação, ponderação sobre o trabalho. Não tendo, agradeço ao orientador, agradeço aos professores da banca, parabéns, Mariana, Manuela, Karina, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. O orientador e os professores da banca já receberam a ficha de avaliação, devem preencher com a referida nota, escanear e encaminhar para o e-mail do departamento de pesquisa para que fique registrado na ata e seja lançada a nota dos orientados, ok? O projeto 12, o 12º projeto dessa noite, no nosso roteiro, infelizmente não será apresentado por motivos acadêmicos. É o trabalho Casa Inteligente adaptado a pessoas com deficiência, sob a orientação do professor Luiz Carlos da Silva Garcia. Infelizmente, ele não poderá ser apresentado nessa noite. Desta forma, nós vamos seguir para o 13º trabalho, o qual também está sob a orientação do professor Luiz Carlos da Silva Garcia Júnior. É o projeto intitulado Detector de Gás e Incêndio. É um projeto dos orientados Carolina Correia Pereira, Ednei da Silva Teixeira Filho e Iago Campos. Professores da banca serão compostos pelo professor Everton André Godinho Ribeiro e professor Celso Souza Cordeiro. Com a palavra, professor Luiz Carlos. Pesados mais uma vez aí, boa
noite, dando continuidade ao processo de defesa das equipes. Eu queria, antes de iniciar e compartilhar aqui a defesa dos alunos, informar um pouquinho o contexto do trabalho deles. Né? Em decorrência da pandemia, os alunos tiveram dificuldade, além de acesso a equipamentos para desenvolver o protótipo em si, também como acesso aos componentes. Tá? Então, com isso, o projeto que eles desenvolveram ficou todo ali na plataforma virtual, utilizada na internet mesmo, ali, o Tinkercad. Tá? Então, se reuniram lá entre eles, infelizmente não conseguiram ali o acesso a esses componentes, logo como surgiu aí o pico da segunda onda, e infelizmente não foi possível realizar o desenvolvimento do protótipo físico. Tá? Mas eu insisti que eles elaborassem ali a simulação virtual, contendo tanto quanto o esquemático do projeto apresentado, como também o código-fonte em si. Agora eu darei início aqui à defesa constante. Oi, bom dia. O meu nome é Carolina Corrêa e eu sou do EA 31. Hoje eu tô aqui para apresentar, né, o meu projeto de conclusão de curso, que é basicamente um sensor de temperatura e gás que a gente projetou no Arduino, na plataforma do Tinkercad. E eu vou falar um pouco sobre a introdução mesmo ao trabalho. A gente usou dois sensores, onde um media a temperatura e o outro media a quantidade de gás no ambiente, basicamente. Partindo desse ponto, a gente usou o algoritmo em linguagem, né? E a gente fez todo o projeto pensando numa automatização do processo. Como o nosso sensor, ele não foi montado em si, ele só está simulado na plataforma do Arduino, a gente pensou que seria muito mais fácil, muito mais prático para o usuário em si. Nas simulações, a gente pôde obter resultados muito bons. Como vocês podem ver aí no slide que vai estar aparecendo para vocês, o sensor basicamente ele tem essa função de medir a capacidade, a temperatura no ambiente e medir a temperatura no ambiente e a quantidade de gás no local. No caso, a gente usou alguns componentes como LEDs, né? A gente usou LED verde, amarelo, vermelho e um LED azul. Nesses e o vermelho para temperatura e os outros a gente usou ação de gás no ambiente. Basicamente, a gente pode ver aí que o sensor ele é um microcontrolador. Então, partindo desse ponto, a gente achou muito mais prático e muito mais fácil simular, né, na plataforma do Arduino, porque a gente teria os mesmos resultados do que se a gente montasse uma placa. Então, é basicamente isso, a introdução ao nosso trabalho. A gente vem, né, com essa proposta de automatizar, né, a medição de temperatura no ambiente e, né, caso de incêndio, a gente queria realmente medir a temperatura, tipo, do ambiente e a quantidade de gás no local. E agora eu vou passar para o meu amigo Ednei, que vai dar continuidade, né, ao trabalho. E é isso. Um bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem dá a minha apresentação agora, a apresentação do meu grupo. Bom, meu nome é Ednei da Silva Teixeira Filho e... Oi, bom dia. O meu nome é Carolina Corrêa e eu sou do EA 31A. Hoje eu tô aqui para apresentar, né, o meu projeto de conclusão de curso, que é basicamente um sensor de temperatura e gás que a gente projetou no Arduino, na plataforma do Tinkercad. E eu vou falar um pouco sobre o mesmo trabalho. A gente usou dois sensores, onde um media a temperatura e o outro media a quantidade de gás no ambiente, basicamente. Partindo desse ponto, a gente usou o algoritmo em linguagem C, né? E a gente fez todo o projeto pensando numa automatização do processo. Como o nosso sensor ele não foi montado em si, ele só está simulado na plataforma do Arduino,
a gente pensou que seria muito mais fácil, muito mais prático para o usuário em si. Nas simulações, a gente pôde obter resultados muito bons. Como vocês podem ver aí nos slides que vai estar aparecendo para vocês, o sensor, basicamente, ele tem essa função de medir a capacidade, a temperatura no ambiente e a quantidade de gás no local. No caso, a gente usou alguns componentes, como LEDs, né? A gente usou LED verde, amarelo, vermelho e um LED azul. Nesse e o vermelho para temperatura e os outros a gente usou para concentração de gás no ambiente. Basicamente, a gente pode ver aí que um sensor ele é um microcontrolador. Então, partindo desse ponto, a gente achou muito mais prático, mais fácil simular, né, na plataforma do Arduino, porque a gente teria os mesmos resultados do que se a gente montasse uma placa. Então, é basicamente isso. A introdução ao nosso trabalho. A gente vem, né, com essa proposta de automatizar, né, a medição de temperatura no ambiente e, né, caso de incêndio, a gente queria realmente medir a temperatura, tipo, do ambiente e a quantidade de gás no local. E agora eu vou passar para o meu amigo Ednei, que vai dar continuidade, né, ao trabalho. E é isso. Um bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá vendo esse vídeo agora, quem tá vendo a minha apresentação agora, a apresentação do meu grupo. Bom, meu nome é Ednei da Silva Teixeira Filho e ocorreu alguns problemas na nossa apresentação, eu vou ser bem breve agora. Ocorreu alguns problemas na nossa apresentação, a gente fez uma ação ontem cedo, só que não deu muito certo. Eu fui editar o vídeo e ficou uma merda o vídeo, vou ser sincero com vocês, tô sendo sincero em todas as minhas palavras que eu tô falando agora. O nosso vídeo ficou uma merda, uma porcaria. Eu falei assim, não, cara, não dá pra entregar esse vídeo. E eu tô aqui às 2h07 da manhã. Eu tomei essa decisão de refazer o vídeo agora, de madrugada. Mas vamos lá, chega de enrolação. Vamos falar do nosso sensor de gás. Nosso sensor de gás utilizado nas grande porte e pequeno porte. Nosso sensor de gás ele é essencial para detecção de qualquer tipo de gás, hidrogênio, qualquer tipo de gás nosso amiguinho vai detectar. E ele também, como está dizendo o slide, é comumente usado em empresas de grande porte, porte industrial, por exemplo, uma empresa que está trabalhando com produtos químicos e precisa de um sensor de gás lá para detectar essa situação aí. Entendeu? Quanto mais segurança, melhor. E assim, isso daqui só foi um resumo sobre ele, sobre o nosso sensorzinho de gás, mas eu vou falar mais dele no próximo slide, que é esse slide aqui. Ele faz uma detecção pelo sensor, microcontrolador, quando ele está ligado no módulo, vai ser notificado, ou seja, assim, aqui é gás, aqui é o gás. Quanto mais o gás vai se aproximando, o nosso sensorzinho, ele vai indicar, eu vou mostrar no próximo slide, ele vai indicar no LED. Ele vai indicar no LED o perigo do gás que está próximo. Ele vai indicar no LED que tem no nosso projeto. E ele detecta qualquer tipo de gás natural, metano, propano, butano, GLP e hidrogênio. Ele vai determinar esses tipos de gases que são perigosos para o nosso organismo. E tá aqui, nosso exemplinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver o cursor do mouse, mas está aqui, ó, nosso sensorzinho de gás. E, por exemplo, o gás vai chegando perto aqui, aí vai pitando a luzinha amarela, aí vai pitando a luzinha vermelha. Quando o gás estiver bem aqui, o nosso buzzer aqui, nossa caixinha de som, ela vai começar a pitar e o LED vermelho vai tocar assim, ó. Ele vai ficar tocando, o nosso LEDzinho vermelho vai ficar tocando. Mas, assim, eu que essa foto aqui. Oi, bom dia. O meu nome é Carolina Corrêa e eu sou do EL 31A. Hoje eu tô aqui para apresentar, né, o meu projeto. Prezados, eu peço perdão aí pela transmissão, que a minha conexão que está caindo bastante. Eu vou retomar o vídeo no momento da explicação do aluno de Ney, tudo bem? Só um instante. Ok, professor.
Enquanto o professor verifica a questão técnica, eu vou ressaltar que no início dessa apresentação foi relatado que muitos dos usuários e participantes desta sala virtual estavam e estão com problemas técnicos de âmbito internet, ok? Estamos com problema na transmissão de internet, certo? Vamos aguardar, então, o retorno do vídeo. A quem nos assiste nesse momento, solicitamos mais um breve momento. Estamos no aguardo do vídeo. E o sensor de temperatura com Arduino no Tinkercad. O sensor de temperatura que a gente está utilizando é um TMP36, que é um circuito integrado medidor de temperatura que possui encapsulamento TO92 e que tem aparelho transistor de 3 terminais. Ele também possui alta precisão e funciona na faixa de 2.7 volts a 5.5 VDC. Além disso, o sensor fornece uma saída de tensão linearmente proporcional a temperaturas em graus Celsius e, ao mesmo tempo, não necessita de calibração externa para fornecer uma leitura com precisão de 1 grau Celsius, 5 graus Celsius e mais ou menos 2 graus Celsius para a faixa de menos 40 graus Celsius a 125 graus Celsius. E está aqui nosso sensorzinho de temperatura, o TMP36, que em conjunto com o Arduino ele vai estar ativando o nosso monitor serial aqui, vai estar sinalizando a temperatura ambiente do nosso monitorzinho serial. E essa foi a minha apresentação. Eu não falei tanta coisa, deu umas explicações aí, mas foi para ser bem claro mesmo, que a gente tem o nosso projeto. Eu espero muito que seja aprovado. Eu não sei como que vai ser o sistema de aprovação do nosso projeto. Eu espero muito que a gente seja aprovado, porque assim, deu muito trabalho montar esse nosso sensor e montar o código dele. Meu Deus do céu. E espero que dê tudo certo para todo mundo. Queria mandar um abraço para o professor Luiz e para todo mundo da bancada aí. E saúde a todos. Muito obrigado e que vocês tenham um ótimo dia. Ou uma ótima noite ou uma ótima tarde. Oi, meu nome é Iago, sou do Eliel 31A e agora eu vou falar para vocês o funcionamento do código que a gente fez, funcionamento do código. Então, a gente fez a nossa simulação na plataforma do Tinkercad, que é um simulador de circuito e código, que é o que eu vou falar agora para vocês. Então, para começar, a gente começou com uma constante inteira chamada sensor, que no caso é o nosso A1, onde está conectado o nosso sensor de temperatura. Não sei se vocês estão vendo ali, o fiozinho laranja bem aqui, ó, conectado na entrada A1 do Arduino. E depois disso, a gente adotou duas variáveis float, uma chamada valor e outra chamada tempo, e a gente igual a zero. Não pode setar feitas configurações iniciais, no caso quais equipamentos vão ser de entrada e os quais vão ser de saída. No caso, nossas únicas entradas aqui são o sensor de gás e o sensor de temperatura, porque vai entrar a informação delas e vai sair através dos LEDs e do buzzer, que, como a Thaís falava, vão ser as nossas saídas, vão ser nossos únicos aparelhos de saída. E bem aqui tem a serial Begin de 9600, que é utilizada quando vai trabalhar com a comunicação serial. No caso, essa daqui, que daqui a pouco eu explico para que ela serve. 9600 é o padrão usado para todos os usuários que usam o Tinkercad.
9.600 bits por segundo, que é o que a maioria dos usuários usa e é perfeitamente adequado para todo mundo. Mais para baixo a gente tem o Void Loop, que pelo nome, né, já diz, ele executa os comandos feitos aqui infinitamente. E daqui a gente fez a condição de tudo, a equação da temperatura, como que vai funcionar e tal. Então aqui a gente tem uma variável valor que vai ser igual a analog read, entre aí no parênteses tem sensor. O que vai ser isso aqui? Read é ler e analog é analógico, então analog read ele vai fazer a leitura da porta lógica do sensor aqui, no caso como eu acabei de falar, que vai ser o nosso sensor A1. Vai entrar a informação dele, ele vai ler essa informação e vai guardar essa informação numa variável que eu chamei de valor. Beleza? Para fazer o cálculo da temperatura vai ser igual ao valor que vai ser lido bem aqui em cima, como eu acabei de falar, multiplicado por 500, que é para trabalhar com 5 volts do Arduino, né? Então eu coloquei 500, dividido por 1023, que é a máxima leitura analógica, que vai de 0 a 1023. E bem aqui tem um serial print da temperatura, que é só para ler a temperatura no caso. E o serial print ln. Print ln? Tá, mas qual a diferença? O serial print ele imprime a mensagem no monitor serial. E o print ln ele imprime o valor de uma variável e adiciona uma nova linha. Assim, um recurso de rolagem aqui, ó, não fica confuso. Já eu vou explicar quando for explicar do monitor serial aqui, aí eu falo melhor disso. E bem aqui tem um delay de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E mais aqui para baixo tem a brincadeira do se, no caso o if aqui, ó. E if significa se. E aqui eu vou falar dessa explicação da temperatura, sobre temperatura e como que ele vai funcionar. Toda vez que a minha temperatura for menor ou igual a 15, o LED azul vai acender. Ou seja, aqui ó, digital write, trace write, que significa digital write é só para me configurar ela como sendo alto ou baixo, no caso ligado e desligado. Então, resumindo, toda vez que a minha temperatura for menor ou igual a 15, o LED azul vai acender, indicando, né, que está frio. E toda vez que a minha temperatura for maior ou igual a 16, o LED vermelho vai acender, ou seja, significando que está quente, né? Isso daí é 15, menor que 15 graus Celsius. Eu vi no site, aí tá, né? Vou adotar porque é a única prova que eu tenho. Então, só pra dar essa explicação, eu não tirei da minha cabeça, não. Eu vi no site de menor que 15 graus Celsius já é considerado frio e maior que 16 já é considerado quente. Aqui nesse if aqui foi feita a configuração do sensor de gás. No caso, toda vez que ele fazer uma leitura maior que 30, o LED vermelho, que no caso vai ser esse 7 aqui, aqui, toda vez que ele lê uma informação maior que 30, o LED vermelho juntamente com o buzzer, eles vão funcionar da mesma maneira, de 1 em 1 segundo, vão começar a piscar. Deixa eu fazer uma demonstração rápida aqui. Assim, ó, exatamente assim, ó. Toda vez que ele indicar, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó, toda vez que ele lê uma informação maior, ou seja, quando tem muito gás concentrado no sensor de gás, o buzzer e o LED vermelho vão piscar, que significa que é um sinal de alerta para as pessoas que estão dentro de casa, para segurança só. Beleza, eu vou parar aqui. Mas aqui para baixo a gente tem outro delay de meio segundo.
E aqui vai ficar a explicação dos outros LEDs que ainda não estão em funcionamento. No caso, cadê o LED verde? Esse daqui vai ser do LED verde. Quando que ele vai funcionar? Ele vai funcionar só quando não houver concentração de gás no sensor. No caso aqui, ó. Pronto. LED verde está aceso. Ah, mas por que o LED vermelho está aceso também? Como eu expliquei, toda vez que a minha temperatura for maior que 16 graus Celsius, o LED vermelho vai acender, mas sem o buzzer. O buzzer só vai funcionar quando houver muita concentração de gás no sensor de gás. Aí vai acender o LED vermelho e o buzzer significando alerta. Quando só o LED vermelho está aceso, é porque a temperatura só. Bem aqui, ó, a gente consegue ver. Aqui, agora eu vou explicar do monitor serial aqui. Aqui a gente consegue ver a temperatura. No caso, ó, que vai de uma máxima de 174,98 graus Celsius, ou seja, 175 arredondando. E vai ter um mínimo de 9,78 graus Celsius. Ah, mas por que tão baixo? Olha, aqui em Manaus está meio difícil chegar até 9 graus Celsius, então quase não vai ser usado esse LED azul, né? Então, continuando. Aqui eu expliquei do LED verde já, e agora tá faltando o LED amarelo, né? O que vai ser o LED amarelo? Bem aqui, ó. O LED amarelo vai funcionar somente para o sensor de gás também. No caso, quando ele houver média concentração de gás. Aqui. Mais ou menos por aqui, ó. Pronto. Aí sim, quando ele tiver uma média concentração de gás, ele não é um sinal de alerta, mas tem que ficar esperto. É um sinal de atenção só. E eu acho que é isso. Essa foi a nossa apresentação e eu espero que vocês tenham gostado. Ok, professor Luiz. Estão ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Antes de o senhor começar, para os próximos avaliadores, eu queria só fazer uma nota rápida para quem está nos assistindo. A seguinte nota é que o IMDI ela não concorda com linguagem não compatível com aquela que seja profissional e técnica esperada dos alunos deste campus do IFAM. Lamentamos pela falha ocorrida e a quem se sentiu constrangido nesta transmissão. Bom, nota feita. Professor Luiz, com a palavra. Faço das palavras da senhora Emily as minhas também. Também não compactuo com esse tipo de linguagem. Infelizmente, deixamos passar a batida aí a banca, a coordenação. Peço desculpas também pela falha na comunicação, no sinal, que caiu no meio do vídeo. E vamos aqui às arguições da banca. Inicialmente, esse trabalho seria uma ideia de prototipar um projeto de IoT, né? Porém, em decorrência da pandemia, os alunos não conseguiram aí, o acesso à ferramenta, à placa específica, e aí, então, eles partiram para a simulação no Tinkercad. E tiveram algumas dificuldades com relação ao acesso a equipamentos também, né, mas se mantiveram aí bastante esforçados para fazer cumprir todo o prometido no decorrer do projeto, tá? E chegaram ao resultado, no caso, como foi apresentado para vocês, né? O sensor de gás. Com isso, eu passo a palavra agora ao professor Everton e na sequência ao professor Celso. Muito obrigado, mas a gente desculpa pelas falhas. Professores avaliadores, com a palavra, professor Everton. Boa noite novamente aí a todos. Novamente agradecido aí pelo convite do professor Luiz Júnior. E realmente teve uma
falhinha aí passou despercebido em relação à apresentação do aluno aí, que no decorrer de palavras não são palavras técnicas usadas no cotidiano da engenharia, da tecnologia. Então, acredito que o orientador aí vai conversar direitinho com o aluno. Mas em si, falando um pouquinho sobre o trabalho deles, é um trabalho muito significativo. Pena que não teve uma aplicação na parte real devido às dificuldades que esses alunos tiveram. Eu conheço essa turma assim por ter ouvido falar através do coordenador deles, e é uma turma que teve muito problema mesmo. E aí ainda veio a pandemia e acabou deixando a turma um pouquinho a desejar, né? Então, mas em relação ao trabalho, inclusive, esse ano eu vou ter que trabalhar com a parte de virtual. Inclusive, depois eu peço aí a informação sobre esse software do professor que ele utiliza com a turma, porque esse ano eu vou trabalhar com Arduino, com os alunos, porque a minha metodologia é muito mais trabalhar com microcontroladores e com a parte de CLP. Então, eu já tenho as plataformas de CLP, tudo já montado. E eu achei interessante aí, mesmo não tendo o Arduino em mãos, né, como os outros apresentaram nas outras apresentações, e os equipamentos que precisavam, os sensores, né, mas eles correram atrás e foram atrás de uma plataforma juntamente com o orientador deles e conseguiram essa plataforma aí, que simula uma situação real. Achei muito interessante, aplicações dos códigos totalmente corretos, buscar informações sobre sensores, foram ver através das pesquisas, dados que precisam ser implementados dentro do código. Fora essa ocasião, acredito que a equipe aí foi bem colocado o trabalho na qual foi apresentado. Ali na parte da metodologia, suporta mesmo adequar aquelas partes de figura, de código, e bibliografia somente isso, e no restante está tudo ok, e só lamentamos somente o posicionamento do aluno que apresentou recentemente. O aluno só não usou o termo técnico, né, para metano, butano e propano, né? Seriam os gases realmente utilizados aí na questão da definição, ou então da utilização para os testes, né? Quanto ao Tinkercad, né? Tinkercad da Alberton, e é muito bom para se utilizar, inclusive, para dar aula. Aí vai uma dica aí para os professores que estão nos assistindo, né? Inclusive, desenhar projetos 3D, né, pessoal? Exatamente, e trabalhar os códigos, e trabalhar os códigos fonte, muito bom. Trabalha online ou não? Trabalha online, né? Ou então você pode baixar, não? Só que aí, se eu não me engano, para baixar tem que pagar, né? O online, ele é grátis. Vai uma dica aí, pô. Quanto à questão das dificuldades, realmente o Ednei aí, ele realmente não citou a parte, vamos dizer, ou as palavras técnicas, né? Mas propositalmente é um termo aí que seria o metano, que seria o resultado aí de um dos gases para poder medir. A Carolina desenvolveu bem aí o seu trabalho, e o Iago está de parabéns, né? Principalmente o Iago está de parabéns, embora o Ednei também tenha dado aí a parte técnica dele, está bem desenvolvida, só um pequeno deslize aí, a gente até na hora de avaliar tem que dar aí um descontozinho. Agora, a parte do Iago aí, realmente, essa parte que ele desenvolveu aí,
o código-fonte, eu gostei, né? Eu dei uma lida no trabalho, tenho que corrigir lá alguns detalhes para entregar a parte escrita mais bem elaborada, né? Mas não é muita coisa não, tá? E essa questão aí do detector de gás, né? Ainda mais utilizado nas plataformas do Arduino e do Raspberry, é uma mão na roda para diminuição de custo e para detecção de incêndio, né, de vazamento de gás, tá? Quantos equipamentos aí se passam aí de um certo valor, certo? Mas não vou fazer perguntas aos alunos nesse momento, porque não elaborei nenhuma em relação a essa apresentação aí, mas gostei do desenvolvimento, né? No geral foi bom, né? No geral foi bom, e é isso. Então, de parabéns, né? Mais uma equipe aí que se sobressai às dificuldades e desenvolveram bem o trabalho. Parabéns, professor. Parabéns aos alunos, a Carolina, o Ednei e o Iago, tá? Só uma correção em relação à Carolina lá, ela mencionou dizendo que o sensor é meio controlador. Provavelmente alguns sensores que meio controlador não é. Simplesmente é um dispositivo de entrada. Eu acho que ela só se confundiu aí no início da apresentação dela. O nervoso ali, a gente confunde alguns termos ali e acaba passando batido ali, mas se for o caso aí, até questão de checar aí com ela está na live, né? Mas tem sensores que possuem circuitos integrados. Sim. Não, chamados transdutores. Chamados transdutores. Mas no geral ela desenvolveu bem aí a parte dela. Exatamente. Apesar de eu ter voltado 2 vezes, eu não entendi, né? Não, é como a Emily aí falou, né? Olha, até eu estou falhando aqui. É como a Emily falou, né? A internet, basta chover, deu uma chuvinha assim, a internet fica prejudicada. O clima baixou, caiu foi tudo as conexões. Eu estou se arrastando aqui com a minha que é associada ao celular. Isso. Antes de iniciarmos essa transmissão, já tínhamos problema com a transmissão, muitos sem conexão de internet. Que bom que conseguimos entrar, mas está instável ainda. Obrigado, Luiz. Obrigado, Celso. Obrigado. Parabéns, Luiz. Tem os alunos. Obrigado, professor. Obrigada, então, à banca, obrigada ao professor orientador, obrigada aos alunos Carolina, Ednei e Iago. Vamos seguir agora, projeto 14. 14º projeto a ser defendido dessa noite. Antes, só uma observação da mesma forma, tá? Os 3 formulários do orientador e da banca avaliadora devem ser preenchidos com a nota, escaneados e encaminhados para o NEI do Departamento de Pesquisa para que possa ser lançado na ata e ser lançada a nota posteriormente, certo? O 14º projeto dessa noite intitula-se Semáforos Inteligentes. É um projeto sob a orientação do professor Luiz Carlos da Silva Garcia Júnior, dos orientados Ives Gomes Firmo e Gabriel Dutra. A banca é composta pelos professores Everton André Godinho Ribeiro e professor Souza Cordeiro. Com a palavra, professor Luiz, 14º projeto. Muito obrigado aí, mais uma vez, obrigado aí à banca, à avaliadora e também à coordenação do FAM. Esse projeto, ele é intitulado aí ao conceito, né, de Smart Cities, né? É um projeto no qual, inicialmente, também nós tínhamos a ideia de agregar a uma solução IoT e também agregar também ao conceito de Smart City. Porém, em decorrência da pandemia, os alunos também ficaram prejudicados com relação à simulação e, infelizmente, eles não conseguiram aí montar aí o protótipo funcional do projeto deles, tá? Ficando apenas aí na plataforma virtual mesmo, lá no Tinkercad, conforme vocês já puderam observar anteriormente no projeto que acabou de ser apresentado. Eu vou compartilhar aqui o vídeo agora para que nós possamos, então, iniciar a defesa dos alunos. Bem?
Gravando. Boa tarde, meu nome é Ives, o meu companheiro é Dutra e vamos apresentar a defesa do nosso PCCT. Primeiramente, é a ideia da proposta. A ideia inicial do nosso projeto se finda na ideologia da cidade inteligente, onde um dos principais objetivos é a facilidade e a economia dos recursos básicos. Assim, pensamos nos semáforos, onde ajudaria nos gastos de energia, diminuiria o tempo gasto nos trânsitos, e assim, decorrentemente, também ajudaria na economia de gasolina dos transportes ali presentes. Para o melhor desenvolvimento, foi utilizado uma área onde há fluxo de veículos de pequeno porte, de médio porte e de grande porte que estão lá a serviço das empresas do distrito industrial, com vias que servem para interligar para as diversas zonas da cidade, possuindo assim uma alta importância de tráfego na cidade. Bom, entrando agora na apresentação sobre a parte da execução do projeto, né? Nós temos que a execução do nosso projeto é muito focada no trânsito em si. No caso, nós temos os pontos de alto fluxo como o nosso maior enfoque e a nossa... Como é que eu posso explicar melhor? Nossa área de atuação mais específica. Nós pegamos os pontos de alto fluxo de carros, que normalmente eles apresentam tanto em horários de pico quanto em determinados horários do dia um certo engarrafamento. E também temos os pontos, no caso, que em horários mais tardios podem representar um certo perigo para os seus condutores. Com isso, nós pegamos que o funcionamento do nosso projeto pode ser facilmente resumido em priorização de vias. Tudo bem. Com a priorização das vias sendo o nosso principal objeto de trabalho, nós temos que, dependendo da via que for escolhida, no caso, como o Ives especificou, escolhemos um cruzamento para trabalhar neste caso. O cruzamento, com o seu semáforo, possui suas diversas vias que se interligam. Como o nosso projeto atua nesse cruzamento? Dependendo de como o cruzamento se comportar em relação ao seu fluxo de veículos, nós teremos uma priorização de via mais específica. No caso, como o nosso código vai atuar? Ele vai atuar basicamente alterando o ciclo de contagem com uma ação de avaliação e coleta de dados. Como posso especificar aqui no nosso slide, onde ele demonstra os materiais usados. No caso, a nossa porta de entrada para os dados serão os sensores ultrassônicos. Como exemplo no nosso caso, sugerimos pelo menos 3 coletores de sensores ultrassônicos para ser feita esta coleta de dados. Tendo em mente que a coleta de dados ela será feita pelos sensores ultrassônicos, com base no seu funcionamento, temos que ele não só detectará que existem objetos lá, no caso nosso objeto de trabalho, os veículos, mas ele também vai detectar quantos possuem lá. Podem também ser utilizados outros sensores, porém, devido a recursos e até mesmo a limitações do hardware e do software que usamos, o sensor ultrassônico se demonstrou ser bem mais preciso, bem mais eficiente e bem mais fácil de se trabalhar. Então, esse sensor acabou sendo utilizado. No caso, o nosso Arduino, que foi o Arduino Uno, ele vai fazer um processamento de dados justamente para, com a nossa programação, fazer esse trabalho de comparação entre os dados. Com essa comparação sendo feita,
ele vai definir qual das vias está com um fluxo maior, qual das vias deve ser priorizada, e com isso ele altera o ciclo de contagem dos outros semáforos. No caso, temos em mente que um ciclo completo de 3 semáforos duraria aproximadamente 2 minutos e meio. Com isso, ele altera o seu ciclo de semáforos tenha mais tempo verde, no caso o sinal aberto, e com essa alteração mais carros possam passar, podendo assim desafogar as vias. Esse código também vai definir quais são as outras vias que terão seu tempo mais reduzido e qual será a outra via que será seu tempo menos reduzido, porque como sabemos que, por exemplo, na via escolhida de 3 ruas, no caso com 3 semáforos diferentes, pode facilmente possuir um fluxo de carros bem maior em uma e as outras duas possuírem fluxos divergentes, como por exemplo uma rua com um pouco menos em comparação a que está sendo priorizada e outra rua basicamente tendo um fluxo quase que nulo. Então, neste momento, temos o trabalho no código que não serve só para definir a via a ser principalmente destacada e ter o seu tempo aumentado, como também as outras vias terão seus tempos comparados e haverá uma ordem de priorização onde cada uma irá ter o seu tempo alterado. No caso de as outras vias terem fluxos bem próximos, o tempo reduzido no total será dividido igualmente entre ambas e assim o fluxo vai ser alterado sempre mantendo o tempo total de ciclo. Nisso, também temos que o ciclo deve possuir entre as suas alternâncias de cada ponto do semáforo um certo atraso, a fim de dar tempo aos condutores a se preparar para o próximo estado do sinal. Isso, inclusive, é algo especificado com uma das normas de trânsito. E incluindo este atraso, já está sendo colocado no tempo completo do ciclo dentro do código. Também temos que o nosso projeto pode ser facilmente ligado e desligado em zonas como esta aqui, por exemplo, que estão sendo mostradas no slide. No caso, o semáforo ele pode ser tanto remotamente quanto fisicamente, porém, creio eu que seria mais conveniente que feita remotamente por uma secretaria por exemplo, a Secretaria de Trânsito, onde o código pode facilmente ser ligado e desligado, já que em certos momentos do dia ele não seria necessário, já que o fluxo de carros seria bem menor e o tempo normal do semáforo já se encaixaria perfeitamente para ele. Então, a fim de evitar que a nossa programação acabe atrapalhando o trânsito, nós podemos facilmente ligá-lo e desligá-lo. Assim, trazendo o ciclo normal de 30 segundos no verde, de 15 segundos no 12 segundos no amarelo e 15 segundos no vermelho, o que na sua alternância total daria o seu ciclo comum dentro do funcionamento de um semáforo normal. Agora, vamos agora à forma que os materiais se encaixam no nosso projeto. No caso, os LEDs, na montagem, como eu posso mostrar exatamente aqui, os LEDs apresentam uma enorme importância, já que eles que nos guiam tanto para os semáforos quanto para seus ciclos, já que desta forma podemos observar a forma como eles se alteram e se comportam. O Arduino Uno, como já dito antes, é o cérebro do nosso projeto, já que o seu microcontrolador vai ser o responsável por fazer os cálculos e as comparações. Os sensores ultrassônicos, que infelizmente, devido a tamanho e limitações do Arduino fornecido a gente pela plataforma, tiveram que ser substituídos por pequenos switches. Eles cada um identifica um caso, tendo aqui os 3 casos de cada via
de priorização e um estado para o projeto interligado, e os nossos resistores, que basicamente fazem a regulagem de corrente no circuito. Agora, voltando à apresentação do meu parceiro Ives, ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho. A rua utilizada foi um cruzamento com a rua Valdemiro Lustosa, que nos serviu de exemplificação devido ao alto nível de fluxo de carros na maior parte do dia. A aplicação no trânsito, com a disposição dos sensores sendo representada pelos circuitos ao longo de ambas as ruas, temos que a coleta de dados virá de ambas e que o circuito responsável pelo processamento estará interligado ao semáforo no centro do cruzamento. Lembrando que só utilizamos esse cruzamento como exemplificação, mas temos e acreditamos que o projeto possa ser usado e aplicado em mais diversas vias de alta movimentação em Manaus, e quem sabe até de outros estados, principalmente em vias com maiores fluxos em zonas próximas ao distrito industrial, no caso aqui é de Manaus, já que este interliga diversos bairros e é responsável também pela movimentação de veículos pesados e rotas da empresa, o que acaba gerando trânsito e congestionamentos a veículos de pequeno porte, dos civis e até mesmo os ônibus, micro-ônibus de diversas empresas, que no caso aqui temos a Honda, Samsung, a Mitsubishi e assim por diante. A conclusão do nosso projeto se baseia muito nos semáforos, obviamente, que é a ideia primordial, que foram programados a fim de diminuir o tempo exercendo uma prioridade para as vias mais congestionadas, como o nosso amigo Doutor falou, que eles estão botando como prioridade uma via que está mais congestionada e que está tendo mais fluxo de carros, a fim de desenrolar no local, ou seja, uma via que, obviamente, demoramos 5 minutos no congestionamento, 6 minutos no congestionamento, a gente tem a fim de diminuir pelo menos em 50% o tempo que demoraria naquela via. Nisso, aplicando nossos semáforos dinâmicos em um local de grande fluxo, a fim de mostrar uma maior eficiência em termos da economia, o que daria no tempo na economia de energia, daria no tempo do nosso próprio tempo, às vezes quando estamos atrasados, precisamos estar no local, e de gasolina. Principalmente o de gasolina, porque ficar parando, freando, acelerando, parando, acelerando, até mesmo passando marcha para carros que não são automáticos, acabam tendo um grande custo para os próprios cidadãos, onde, principalmente nessa época que a gasolina está totalmente alta, seria de uma grande ajuda para toda a população, assim diminuindo, quem sabe, no dia R$1, R$2, o que parece ser pouco, mas é muito nos dias de hoje. E assim, desafogando e evitando acidentes, evitando brigas e assim por diante nos próprios trânsitos, que hoje em dia é muito comum, principalmente nas 2000 e na Avenida Buriti. É isso, muito obrigado. E demonstrando o nosso projeto para a banca, nós iremos apresentar uma alternância entre todos os casos com o próprio circuito em funcionamento, como eu posso demonstrar na seguinte forma aqui em nosso projeto. Ele será feito de forma rápida, então tentaremos ao máximo demonstrar como funciona o projeto sem acabar tomando muito tempo da banca. E nós vamos iniciar, obviamente, pelo quarto caso, onde ativaremos a quarta chave, e com a quarta chave ativada, ele inicia pelo sinal 1, dando os segundos necessários para ele. No caso, aqui na linha de código, temos como o sinal verde 1, que está em estado alto, possui 62 segundos, o que trazendo para
para os estados normais seriam um ciclo comum de 30 segundos, mais a alternância de 30. Neste caso aqui, ele está levando somente o caso de ambas as outras vias possuírem um fluxo de carros iguais. Nisso, temos a alternância já dele indo para o semáforo de número 2, onde o tempo será 15 segundos, como demonstrado no caso de 12 segundos aqui, e 15 segundos no verde 2 aqui, onde está sendo feita, e logo em sequência são feitos os segundos no amarelo. Essa alternância é feita em todos os casos, como mostrado aqui, indo já para o verde 3. Agora eu vou parar, trocar para o switch de número 2, o deslizante será ativado, e vamos para o segundo caso, onde ele já inicia pelo verde de número 2. Iniciando pelo verde de número 2, nós temos o caso onde ele vai seguir novamente aquele ciclo maior, e nisso sendo feito, o ciclo vai ser seguido normalmente, dando preferência, no caso, a iniciar pelo número 2. Porém, quando aplicado no trânsito, ele vai ter este cálculo sendo feito em tempo real. Então, durante todo o tempo de ciclo, ele irá se alternando de forma dinâmica, sem que apresente problemas. Como agora eu posso cancelar aqui e abrir o terceiro interruptor. E como esperado, ele vai iniciar pelo terceiro caso, dando um verde 3, fazendo todo o ciclo contrário, indo do 3 para o 1, depois o 2 e analisando novamente quando fecha o ciclo. Esse é o nosso trabalho. Analisando o quarto interruptor, temos o caso de ele segue normalmente, começando pelo 1 outra vez, dando 30 segundos para cada, fazendo seu ciclo comum. Creio eu que esta seja a demonstração necessária para o nosso trabalho funcionando normalmente. Agradecemos à banca pelo seu tempo e finalizamos aqui a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, senhores, esse aí foi o projeto do Semáforo Inteligente, né, juntamente do Ives e o Dutra. Tá? Eles tiveram algumas dificuldades aí no decorrer do desenvolvimento do projeto, em virtude da pandemia. Infelizmente, eles foram seriamente prejudicados aí para tentar concluir aí para o projeto e proposta deles. Tá? Como eu havia falado inicialmente da defesa, a nossa solução encontrada aí foi utilizar a plataforma Tinkercad, e conforme vocês poderão observar, né, não sei se vocês conseguiram ter essa observação, a plataforma Tinkercad ela é uma boa ferramenta de trabalho para a gente que no laboratório físico, componente físico, mas, no entanto, ela tem umas certas limitações. Né? E, por exemplo, nós sabemos que existem diversas placas de Arduino ali, com diversas quantidades de portas de I/O. Né? Porém, a plataforma, infelizmente, ela fornece apenas ao Arduino. E a proposta então, inicial também seria adicionar ali mais vias de semáforos ao projeto dos meninos. Só que o Arduino Uno, infelizmente, não conseguiu, né, atender devido a essa limitação física da plataforma. Tá? Nós chegamos aí a tentar encontrar uma outra alternativa, que no caso foi utilizar registrador de deslocamento, né? Porém os alunos também não sentiram-se confortáveis aí para implementar essa lógica. Esse é mais um esclarecimento do trabalho dos meninos, tá? Com isso eu passo aí a palavra para o professor Everton e na sequência o professor Celso. Muito obrigado e à disposição. A palavra nesse momento, então, para o professor Everton e o professor Celso, da Banca Avaliadora. Minha internet voltou aqui. E aí, agora sim, agora eu posso participar um pouquinho mais ao vivo. Deixa eu ver
câmera ajeitou aqui. Esqueci. Vamos lá. Trabalho sobre trânsito foi um dos primeiros trabalhos que eu também fiz. Na verdade, eu fiz não, que meus alunos desenvolveram lá no campus de Presidente Figueiredo. Acho que foi em 2010, quando eu entrei no campus. O primeiro projeto foi voltado para a parte de trânsito. E aí, só que as alunas usaram um microcontrolador da família do PIC, 16F, se não me engano, 84A, entendeu? Então, foi um dos primeiros projetos, e inclusive a empresa de Figueiredo não tem semáforo, então foi uma das ideias que elas tiveram de utilizar um microcontrolador para simular, né? Simular um protótipo de semáforo lá nas vias, lá, já que as ruas não são sinalizadas. Não são sinalizadas, algumas não são sinalizadas devido à falta mesmo de sinalização que da parte precária em algumas ruas, principalmente dentro do bairro, onde tem uma movimentação maior, inclusive nos bairros mais antigos de lá. Então, me lembrou muito, foi quando ele colocou aí o trabalho deles em funcionamento, bateu uma lembrança lá dos primeiros projetos no qual eu trabalhei lá e foram meus primeiros alunos. É claro que com a parte física fica muito mais bonito o trabalho, mais elaborado, né? E às vezes os alunos preferem pegar no equipamento e conhecer os componentes detalhadamente. Eu conheço o Ives, conheço o Dutra, eu chamo de Dutra, eu não sei o nome dele de início, eu chamo de Dutra. Gabriel. Hã? Gabriel, né? Gabriel, só chamo de Dutra. Tá diferente aí na imagem, tá nem reconhecendo, tá puxando a imagem, não tá reconhecendo direito, mas depois reconheci pela voz aí também. São os alunos muito especiais aí, que eu trabalhei com eles também no segundo ano. O Ives aí, ele é um aluno muito dedicado, né? Ele também busca bastante conhecimento. No início, quando eu trabalhei com ele, direto, querendo saber da área e tudo. E agora vendo ele trabalhar com a parte de programação, de simulação, aí a gente vê como esses alunos necessitavam dessas informações, né? Dessas informações para que eles pudessem permanecer no curso, né? Essa parte prática é muito escassa para eles, às vezes, e com esse tipo de aplicações, não sei somente na parte real, mas na parte imaginária, que é a parte virtual, é muito bom para eles, né? Se por um lado eles não têm um componente em mão, mas com a compensação eles estimulam a parte de programação. É uma coisa que eu só vim ter já essa parte de programação depois que eu passei a ministrar aula no IF, né? Porque, no entanto, até no decorrer da minha fraca, a parte de programação. No entanto, que a parte de eletrotécnica, eu sou engenheiro eletricista, e agora, devido a essa parte de computação crescer muito e aumentar muito a parte de programação, eu me vejo assim, eu tenho que aprender a programar, né? Tive que aprender a programar para me entender mais sobre a parte de automação. E aí, às vezes, os alunos perguntam, professor, mas só simulação? Às vezes, mais lá na frente, você vai ver o quão grande e importante essa parte de simulação. Hoje, todo projeto científico, a base é simulação. Então, você começa pela essa parte mais básica, envolvendo microcontroladores, Arduino, onde você utiliza essas programações de máquinas, você vai ver que depois, mais lá na frente, que você não vai ter dificuldade. E pelo que dominando aí a parte de programação,
vi que eles estão de parabéns, né? Estão aprendendo bastante, porque para desenvolver um semáforo inteligente, né, onde você vai visualizar uma via, né, onde vai visualizar uma via onde há um tráfego maior, onde você pode controlar, pode automatizar, para não ter aquele fluxo de carros esperando o semáforo abrir. Isso é muito interessante. Então, Dutra, chama por Dutra e fugiu da mente o Ives. Então, de parabéns, e agradeço aí pelo convite. Muito agradecido, professor. Muito prazer em revê-lo também. É bom ver você aí apresentando, aí, Ives. Obrigado. Opa! Parabéns ao Ives, parabéns ao Gabriel Dutra, né? O trabalho está bem desenvolvido, eu dei uma olhada lá na parte escrita também, conserto uma coisa ou outra, mas nada que o trabalho possa ser entregue da forma como está, mas é mais uma questão de formatação. Mais uma vez a gente envolve aí, inclusive, a internet das coisas, né, e o 5G futuramente. Tá? Por que isso? Porque realmente aí o controle aí de semáforos, por exemplo, vai ser nessa base aí, já que a ideia aí é fazer justamente uma cidade inteligente, né? Então, essa parte aí de controle de semáforos futuramente vai concatenar, inclusive, com carros elétricos, né? E, inclusive, já se desenvolve técnicas nesse sentido aí. Aí o pessoal pergunta assim, mas por que o Arduino, né? Porque o site lá que a gente simula, ele tem todas as ferramentas lá que a gente pode trabalhar, realmente ele é meio limitado, mas dá para levar à frente a coisa. E também o Arduino, ele foi feito para isso, né? A gente verifica, tem outros microcontroladores, microprocessadores, outras plaquinhas que a gente já vem montado, que a gente pode fazer isso aí. Inclusive, Máximo Banzi desenvolveu isso justamente desenvolveu essa plaquinha justamente para a gente já ter alguma coisa para trabalhar aí, e interessante que agora, no meio da pandemia, a gente pode trabalhar em cima do Arduino, principalmente, que é o mais barato, tá? Mas tem também lá a questão do Raspberry, também do ESP32, que o pessoal hoje de manhã trabalhou lá, o óculos inteligente lá com o professor Geraldo, né? A equipe lá. As aplicações de conteúdo dos professores foi bem desenvolvidas, ou seja, todos os conteúdos ensinados pelos professores do IFAM, né, estão sendo aplicadas não só nesses trabalhos, mas nos outros trabalhos, sim. Então, parabéns também a todos os professores, né, do CMDI, porque ainda mais o pessoal do Make, né, a gente vai falar da questão do Make, porque a gente tem aí um mote aí para desenvolver o nosso trabalho, né, nosso trabalho aí de plataformas Arduino e outras plataformas que, porventura, a gente até consiga fazer. Então, de parabéns aos alunos, tá? O Ives e o Gabriel, né? Gabriel Dutra, né? Realmente é um bom trabalho, né? Inclusive, a desenvoltura deles está boa, não tem aquela parte da aplicação lá que enche os olhos, como a gente vê, né? Que é a parte justamente do desenvolvimento da prototipagem, né? Mas aí a simulação ela foi a contento, tá? Parabéns aos alunos, parabéns ao professor orientador, né? E vamos dar prosseguimento aí, tá ok? Obrigada, professores, obrigada, banca. Mais alguma consideração? Posso adiantar ou posso passar? Só agradecer à Banca Trabalhadora, do Celso, do professor Elton, pelo empenho, também acompanhar os alunos, tá? E deixar aí meu eterno agradecimento ao IFAM pela oportunidade também. Totalmente. Ok. Peço desculpas ao Ives, né? Eu acabei me equivocando no início da apresentação. Ives, parabéns. Gabriel também, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação de vocês. Vamos, então,
Para o 15º projeto, ele está no roteiro dessa noite, mas ele, infelizmente, também não vai poder ser defendido por motivos acadêmicos. Também está sob a coordenação do professor Luiz Carlos, mas não vai poder ser defendido essa noite. Com essa possibilidade, nós vamos para o 16º projeto e último dessa noite, desta defesa, que é o projeto intitulado Técnicas de Automação e Controle aplicadas à agronomia, uma revisão bibliográfica. Esse projeto, ele é dos orientados Eleonora Maia Carvalho e Raquel Castro de Souza. Está sob orientação do professor Luiz Henrique Portela de Abreu, com a banca avaliadora dos professores André Godinho Ribeiro e professor Carlos Ronaldo Cardoso de Carvalho. Para iniciarmos, professor Luiz Portela, já o vejo na nossa transmissão. Boa noite, professor. Seja bem-vindo.